Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Eu sou Jailson Gomes e esse é o canal Graça em Espírito. Passando aqui hoje para mais uma mensagem aqui no canal. Quero aqui agradecer a todos vocês inscritos no canal. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Um abraço a todos. Meus queridos, espero que todos vocês estejam, assim como eu, vivendo o melhor dia da vida de vocês. Por acaso, se tiver alguém que não esteja passando um momento bom na sua vida, peço que espere só mais um pouquinho, tenha um pouco de paciência, porque nosso Deus, aquele que te deu a vida, que está te concedendo a vida, está aí do seu lado. Ele está vendo tudo o que está acontecendo com você e no momento certo, Ele vai agir e sua vida vai fazer sentido. Tudo vai voltar ao normal, você vai voltar a sorrir, porque o nosso Deus é real, Ele existe, Ele está presente o tempo todo na sua vida, nas nossas vidas. Então, não se desespere, confia nele, porque na hora certa, no tempo dele, ele vai agir. Então, meus queridos, a mensagem de hoje é sobre o diabo. Porque tudo que acontece na religião é atribuído a um ser espiritual chamado diabo. Mas o que a Bíblia diz sobre o diabo? É sobre isso que a gente vai estudar hoje no estudo de hoje. E vamos iniciar o estudo de hoje no livro do Gênesis, capítulo de número 4. Vamos dar início aqui do número 3 em diante. O livro de Gênesis foi escrito por Moisés ao libertar os escravos hebreus do Egito. Ele escreve os livros e ali ele escreve o livro de Gênesis da criação. Mas sabemos que Moisés não viveu lá no Éden, no jardim do Éden, quando Deus estava criando as coisas. Então, com a permissão de Deus, ele escreveu o livro ensinando ali os seus irmãos hebreus. Esse livro, nele há várias figuras de linguagem e por isso a gente tem que estudar levando em consideração essas figuras de linguagem e observando o que fala o texto. Porque aqui nesse capítulo a gente não vai encontrar Deus falando a respeito do diabo. Quando Eva teve Caim, ela diz: o Senhor me concedeu um varão. Então, o nascimento de Caim foi concedido por Deus. Mas vamos estudar para a gente poder ter um entendimento. Gênesis capítulo 4, versículo 3. Está escrito assim: ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versículo 4. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel, para a sua oferta. Versículo 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Versículo 6. Então o Senhor perguntou a Caim: por que te iraste? E por que está descaído o teu semblante? Então assim escreveu Moisés, com relação às ofertas, Então a gente entende que lá não existia um templo, uma igreja para colocar essas ofertas. Nessa época não fala que queimava sacrifício, mas assim escreveu Moisés. Então vamos dar continuidade. Aqui Deus recebeu a oferta de Caim e a oferta de Abel.
Deus gostou da oferta de Abel e de Caim. A oferta de Caim, Deus não atentou para essa oferta. Aí Caim, não gostando, decaiu o seu semblante. E aí Deus pergunta a ele, por que o seu semblante decaiu? Ora, se Deus estava ali presente, Deus disse ao seu irmão Abel, olha Abel, o seu irmão de Caim, Abel, olha, eu agradei da sua oferta, e olha para Caim e fala que não agradou. Então, ali, Deus mesmo já sabia que o Caim não ia ficar feliz, mas Deus pergunta, entende? Trazendo aqui para a vida normal. Você leva um presente a uma pessoa e a pessoa pega, é legal e tal, recebe aquela e põe num canto. Logo em seguida chega outra pessoa com um presente e entrega aquela mesma pessoa que você o presenteou. E a pessoa olha para aquela pessoa que que chegou por último com aquele presente e fala, olha, eu esperava por esse presente, nossa, que presente maravilhoso, eu estava esperando, eu precisava desse presente. E não atenta para aquele primeiro presente, aquela primeira pessoa que deu aquele presente. Com certeza aquela pessoa não vai ficar satisfeita. Imagina essa cena. E isso aconteceu, segundo o relato de Moisés, isso aconteceu com Caim e seu irmão Abel. No versículo 7, porventura, se procedestes bem, não se há de levantar o teu semblante? Deus falando, né, com Caim. E se não procedeste bem, o pecado já à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Então, até aqui a gente está percebendo que o desejo que entrou no coração de Caim não foi o diabo, e sim o desejo da carne, a vontade de tirar a vida do irmão, de fazer o mal com o irmão, porque Deus não agradou da sua oferta e agradou da oferta do irmão. Então ele coloca no coração dele o desejo de fazer o mal com o irmão. E Deus disse que o pecado já está à porta, ou seja, o pecado era a vontade da carne de praticar o mal com seu próprio irmão. Mas aqui a gente percebe que Deus não está falando que o demônio está à porta, que o diabo está usando Caim. Não, aqui não há essa palavra. E Deus diz sobre esse desejo, tu deves dominar. Então Deus fala com Caim para dominar o desejo, ali a natureza da carne, a vontade carnal. E no versículo 8, falou Caim com o seu irmão Abel, e estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Veja bem que Caim não dominou, né, o desejo da sua carne, como Deus disse para ele dominar. Ele não dominou. E ali, estando ele e o irmão no campo, ele mata, o irmão deixou se levar. Ele não conseguiu dominar o desejo de tirar a vida de seu irmão. Se você for analisar o contexto desse texto, quando Deus encontra Caim, que Deus fala que, pergunta por Abel, que ele fala que ele é o guardador do irmão, que Deus fala, não, o sangue do seu irmão crama na tua testa. Deus não fala que Caim estava com o diabo. Pelo contrário, Deus não fala isso. E ali Deus marca a face de Caim para não ser morto por alguém. E o texto diz que Caim saiu da presença de Deus. Não, ele não saiu da presença de Deus, ele saiu daquela terra ali. E foi para uma outra terra, casou, edificou uma cidade. Mas no contexto desse texto você não vai encontrar a palavra diabo. Entende? Lá na frente,
lá na frente, João, o apóstolo João, os judeus, os hebreus, eles associavam a natureza da carne com um diabo. A gente pode até dar uma olhada aqui no primeira carta de João, capítulo 3, João tentando associar as obras da carne com um diabo. Porque geralmente os hebreus tinham uns deles que acreditavam que, assim como a religião, que o mal pertencia a um ser espiritual chamado diabo. Eles não associavam a natureza, o erro, a natureza pecaminosa. Eles não associavam, eles achavam que era um diabo que entrava na pessoa e a pessoa fazia algo errado. Primeira carta de João, capítulo 3. Vamos ver aqui no versículo 8 em diante. O que João disse? Ele disse assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. E ele continua no versículo 9: aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Continuando, 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem o que não ama a seu irmão. 11. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amamos uns aos outros. Aqui é o filho da carne sendo chamado filho do diabo, e os filhos das pessoas espirituais, ou seja, as pessoas espirituais chamados por filho de Deus. Só que ele, João, ele vai aqui no versículo 12, ele vai associar com a passagem de Caim. Versículo 12. Não sendo como Caim, que era do maligno. Aqui ele já muda, ele não fala do diabo, ele fala que do maligno. Esse maligno é a natureza da carne, a natureza pecaminosa da carne, a natureza humana. Ele volta e fala: não sendo como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão era justo. Então ele tenta associar, mas só que não vai dar muito certo, porque ele fala que era do maligno, mas lá nós estudou, você viu que Deus em momento nenhum associou o desejo de Caim matar Abel como um maligno, como um ser espiritual chamado diabo. Deus disse que era o desejo dele, Deus, que era o desejo de Caim. E Deus diz: sobre esse desejo você deve dominar. E você segue o texto, como a gente acabamos de falar. Você seguindo o texto, você não vai ver Deus associar nenhum diabo ali, como disse o apóstolo João em 1 João capítulo 3, que nós acabamos de ler também, que está falando, associando, só que quando ele vai chegando no versículo 12, ele vai falar que Caim era do maligno. Mas se você ligar um texto a outro, você vai ver que não bate. Entende? E o apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 5, ele fala das obras da carne. E ele fala das obras da carne, das pessoas que praticam, que vivem o lado carnal. No versículo 19 de Gálatas capítulo 5, ele disse assim: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza e a lascívia. Isso aí é obra da carne.
Lá na religião, eles têm um demônio que tem esse nome, de prostituição. Eu não sei, mas eles dizem que é o pomba-gira, né? No versículo 20, a idolatria, a feitiçaria, a inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos. Então, isso aqui são um demônio para a religião, mas Paulo chama isso de obra da carne. Versículo 21, as invejas, as bebedices, as orgias, coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Então, o apóstolo Paulo, aqui, ele, como Deus lá no Gênesis, na história de Caim, o apóstolo Paulo entende que isso é obra da carne, isso não é obra de demônio, de diabo, de Lúcifer. Não, pelo contrário, é chamado obra da carne. Alguns judeus que acreditavam, que associavam a obra da carne com a obra do diabo, que nem João associou, que a gente acabou de ler. Agora a gente vai ver aqui, voltar um pouquinho aqui em Gálatas 5, versículo 16 e 17, Paulo diz: digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Veja, se você é uma pessoa que anda em Espírito, a sua carne, ela não tem força a ponto de deixar você pecar. Ele diz: andai em Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Então, o que faz você errar, cometer coisa errada, não é o diabo, e sim a cobiça, o desejo da sua carne, a sua natureza humana. Versículo 17, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, aqui Paulo poderia ter escrito assim: olha, ande em espírito por causa do diabo. Não, ele não disse isso. Ele disse que a pessoa tem que andar em espírito para cumprir, né, e não a cobiça da carne. Porque a carne luta contra o espírito. Então, essa guerra que você tem dentro de você, todo ser humano é assim, há uma guerra no dia a dia. Um lado seu puxa para as coisas erradas, outro lado puxa para as coisas boas. É uma guerra espiritual, é a carne militando contra o espírito. Não é um diabo que está puxando você para o lado errado. Não é isso. A religião prega que é o diabo que puxa, mas fora da Bíblia. Porque a gente deu lá que até João tentou associar isso a um diabo, depois ele percebe e muda. E muda porque lá ele viu que Deus disse que não era um diabo, era a natureza da carne. E com isso Caim tinha que dominar a sua natureza. E aqui o apóstolo Paulo fala a mesma coisa. Um milita contra o outro. É uma luta. O espírito contra a carne. E não é um ser espiritual chamado diabo. Em 2 aos Coríntios, ou seja, 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 14, depois da morte e ressurreição de Jesus, o Evangelho, o ensinamento, os ensinamentos do Evangelho muda, porque aqui as coisas que era na carne, que Paulo disse ali, que as pessoas que praticam essas coisas não herdavam o reino de Deus. Aqui o apóstolo Paulo diz que
Deus não vê mais dessa forma. Deus não vê mais o que você faz na carne. Vamos estudar para nós entender. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 14, ele diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange. Por que julgamos assim? Se um morreu por todos, logo todos morreram. Então, quando Jesus morreu, espiritualmente, as pessoas que estavam vivas morreram também. Mas não é que morreram o corpo, espiritualmente falando. 15. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivem mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, de quando Jesus morre e Jesus ressuscita, espiritualmente, as pessoas morreram. Quando ele ressuscitou, as pessoas também ressuscitaram no sentido espiritual e não no sentido carnal, porque o corpo agora é transformado. Ou seja, é o mesmo corpo, mas agora o Espírito de Deus habita dentro das pessoas. E Deus agora não vê mais essas obras da carne que Caim lá não conseguiu dominar. Ele vê o Espírito que habita dentro do corpo. Versículo 16. Por isso, veja bem no versículo 16. Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Veja aí, o que eu acabei de dizer. Daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que Cristo tenhamos conhecido, Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos desse modo. Mas aí a religião, ela tenta trazer o diabo para associar o desejo da carne. Porque eles dizem que o diabo que conduz as pessoas ao erro, a pecar, ao pecado. Mas não é a natureza humana, como a gente leu aqui a palavra de Deus, está aqui na minha Bíblia, na sua Bíblia, eu creio que não está diferente, você pode acompanhar aí. Então, e Paulo faz ali uma associação de coisas associada à obra da carne, e em momento nenhum ele diz que aquilo dali foi o diabo, é o diabo que conduz as pessoas àquele erro. Então, mais uma vez a gente percebe que o diabo, como um ser espiritual, ele não existe. Mesmo que João, na sua primeira carta, no capítulo 3 que a gente leu, ele está tentando associar, mas percebemos que não dá muito certo. No versículo 12, ele tenta mudar ali. Mas ali ele não queria associar a natureza humana, ele queria associar um ser espiritual chamado diabo. E ele cita lá Gênesis 4, mas não dá muito certo, porque lá está falando diferente. E aqui eu vou ler de novo 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, porque é muito importante. Ele disse assim: por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Daqui por diante de quando aconteceu, de quando Paulo estava ensinando. Ele diz, daqui por diante, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Veja, ainda que conhecemos, eles que conhecemos Cristo, o homem, eles conheceram Cristo segundo a carne, eles conheceram. Aí ele diz, contudo, de agora em diante, não conhecemos mais desse modo. Então, quando Deus olha para os seus filhos aqui na terra, ele não olha a carne, mas sim o Espírito que habita dentro daquele corpo. Porque as pessoas que escolhidas por Deus, as pessoas se identificam com a palavra de Deus, entende? E as pessoas buscam viver o seu lado espiritual
e deixando de lado o seu lado carnal. Entende? As pessoas que entendem, identificam com a palavra de Deus depois da ressurreição de Jesus, eles buscam viverem o seu lado espiritual e não viver o seu lado carnal. Então, meus queridos, a mensagem de hoje é essa. Entendemos que o diabo como um ser espiritual não existe. Deus não disse isso a Caim. O apóstolo Paulo também, nas suas cartas, também a gente leu aqui, a gente viu que ele não associa essas obras da carne a um diabo. Mas quem associou, tentou associar isso? João, na sua primeira carta. Nós estudou aqui, a gente viu. E ele tenta associar, mas no versículo 12 ali não dá muito certo, porque ele tenta mudar, mas ele não quis falar que as obras malignas praticadas pelo homem, entende? Era a natureza carnal. Ali ele já chama, faz igual a religião, ele já chama essas obras da carne do diabo, obra do diabo. E aí ele fala nas pessoas que nasceram filhos de Deus. Entende? As pessoas que nasceram para receber o Espírito de Deus. A mensagem de hoje é essa. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Peço que o nosso Deus continue abençoando todos vocês com muita paz, muita saúde, muito amor e muita felicidade no coração de todos. Um excelente dia a todos. Se você ouvir essa mensagem à noite, uma excelente noite. Que nunca falte na sua casa o amor, a esperança e a presença do nosso Deus. Graça e paz. Até um próximo vídeo.